verso 26. Lucas 17, a Bíblia diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Ponto. Esse é um dos textos mais confrontadores, quando Jesus fala sobre os últimos dias, sobre a sua volta. E Jesus deixa claro aqui o que aconteceria, e ele usa referências. Mas o contexto e o enredo desse texto vem falando sobre Jesus ser interrogado por religiosos, sobre a vida dos seus discípulos, sobre o que Jesus estava fazendo na terra, sobre o reino de Deus. E aí Jesus, como ninguém, ele sempre foi um mestre em ensinar. E aqui Jesus mais uma vez ensina. E lendo esse texto em casa, Deus falou poderosamente comigo. E eu escrevi um tema, que se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu daria: siga olhando para frente. Traduzindo as palavras de Jesus, era isso que ele queria dizer aos que estavam ouvindo. Siga a sua vida olhando para frente. Siga a sua jornada sem olhar para trás. Para de você ficar se lamentando por um passado da sua vida. É impressionante a mente de cristãos. Quando você lê os evangelhos, você vai conhecendo Jesus. Você vai conhecendo a mente de Jesus. Você vai conhecendo como Jesus pensa sobre as coisas. Você vai conhecendo como Jesus sente as situações de cada pessoa. Como ele se aproveita de cada ocasião para ensinar as pessoas. Como ele aproveita de cada situação para deixar um ensinamento, para modelar os corações e a mente das pessoas. Jesus sempre estava no lugar certo, com a finalidade de alcançar as pessoas certas. Por quê? Porque ele era 100% guiado pelo Espírito Santo. Você não vai encontrar Jesus lançando um olhar, um único olhar que quer que seja de acusação para as pessoas. Você não vai encontrar nos evangelhos Jesus parando e lançando um olhar de condenação para alguém. Porque o objetivo de Jesus nunca foi condenar. O objetivo de Jesus sempre foi salvar, sempre foi ajudar, sempre foi ensinar. E aqui mais uma vez Jesus está ensinando sobre futuro. Jesus está nos ensinando aqui que só se vive futuro deixando o passado no lugar dele. Espero que você assuma nesse novo ano que está só começando. Nós estamos no 18º dia do ano. Então nós temos muitos dias pela frente. O novo ano, a nova oportunidade que Deus nos dá para viver coisas novas. E eu espero muito em Deus que todos nós nesse novo ano possamos assumir um compromisso de fidelidade com Deus, um compromisso maior com o Senhor, com a palavra dele, um compromisso de congregarmos, levarmos a sério, de buscarmos juntos. A palavra profética foi o ano da plenitude, mas nós precisamos gerar isso. Uma palavra profética, irmãos, não é para estarmos deitados esperando que aconteça. Uma palavra profética é para a gente se mover nela e fazer acontecer. Se Deus diz que 2024 é o ano da plenitude, Ele está nos movendo para fazermos
ser esse ano o melhor ano da nossa vida. E buscar a plenitude é se comprometer com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender que Deus não tem compromisso com pessoas, Deus tem compromisso com a sua palavra. Se você tem compromisso com a palavra de Deus, Ele tem compromisso com você. Posso ouvir um amém? Então a minha vida e a sua vida precisa ser regada pela presença do Senhor. Para sermos mais constantes, porque isso fará toda a diferença na nossa vida. A palavra de Deus nos sustenta, nos mantém de pé firmes, nos dá estabilidade emocional e espiritual. Aqui nesse texto, Jesus é interrogado pelos religiosos, os fariseus, sobre que história é essa de reino de Deus? Que história é essa agora de a lei não serve mais, agora é a graça? E aí Jesus vai ensinar e usa 2 exemplos do Antigo Testamento. Jesus fala sobre Noé e fala sobre Jó. Noé e Jó foram citados por Jesus como exemplos de romper para experimentar do poder de Deus. Esse é o tempo. Diga isso para você mesmo, diga assim: esse é o tempo do maior romper na minha vida. Diga aí, esse é o ano do maior romper da minha vida. Diga para você mais uma vez, diga: esse é o ano do maior romper da minha vida em todas as áreas. Deus vai te dar ferramentas, Deus vai te dar condições de você romper na sua vida em todas as áreas. Mas é importante que a gente escolha viver em sintonia com a palavra de Deus, porque não se rompe vivendo de qualquer jeito. Não se rompe para viver a vontade de Deus vivendo longe da palavra de Deus. Paulo disse certa vez: se nós temos a mente de Cristo, se nós, porém, temos a mente de Cristo, nós precisamos estar em sintonia com ela. De uma coisa eu tenho certeza: Noé e Ló não foram escolhidos por Deus simplesmente pelo fato de eles não se envolverem diretamente com as coisas da época de cada um, mas porque eles tinham compromisso com a palavra de Deus. Deus está escolhendo você nessa geração. Deus está escolhendo você na sua família. Deus está escolhendo você na sua casa, para você poder salvar a sua família, para você fazer a diferença no seu lar. Você está comigo? Jesus aproveita aqui tais exemplos bíblicos, irmão, para ensinar que nós devemos olhar para frente. Os 2 exemplos, Noé e Ló, foram exemplos de desafio de Deus de olhar para frente, de tirar os olhos dos lados, porque viveram em épocas extremamente difíceis, semelhantes ao que nós vivemos hoje. Mas receberam um chamado de Deus para fazer diferente. Receberam um chamado de Deus para olhar para frente. E são tantas pessoas que têm dificuldade, irmãos, de olhar para frente com esperança, porque olham e continuam em olhar para trás, lamentando-se de um passado que já viveu, lamentando-se de uma decisão que não foi tomada, lamentando-se de um pecado cometido, de um erro no passado. E as suas perspectivas para o futuro estão ofuscadas. E o seu entusiasmo para viver algo bom na frente está abalado. Porque vive ainda conectado demais com o passado que já passou. Porque ainda vive olhando muito para trás e se perdendo nos seus passos à frente. É chegado o tempo de a gente rompermos. É chegado um tempo de um maior romper na sua vida espiritual com Deus. E você precisa se permitir experimentar isso. Nada você vai ganhar se lamentando de um passado que já passou na sua vida. Nada você vai somar na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar. Você continuar se lamentando por um passado que já passou. Quantas pessoas literalmente não estão paradas no tempo? E não são poucas. Não há problema em se lutar pela morte de um ente querido.
Não há problema nenhum em chorar por um relacionamento que foi fracassado. Não há problema nenhum em você se recordar do tempo em que algo foi bom na sua vida, do tempo em que você tinha as amizades, do tempo em que aquilo deu certo. Não tem pecado nenhum nisso. Acontece que ao invés de respeitar o tempo, acontece que ao invés de colocar as coisas em devido tempo, nós não conseguimos nos desprender a nossa alma, desligar a nossa alma de realidades que já passaram na nossa vida. E aí é onde está o maior embaraço de pessoas que não conseguem crescer, que não conseguem sair da estação, que não conseguem vencer um deserto, que não conseguem superar uma tempestade na sua vida. Aqui Jesus está dando uma lição para nossas vidas. Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus, ele não virá, o reino de Deus já veio. O reino de Deus não está aqui, não está ali, não está lá. O reino de Deus está em vós, está dentro de você. Ou seja, se o reino de Deus já chegou na sua vida, a esperança de um futuro glorioso já está dentro de você. Se o reino de Deus já nos alcançou, a esperança da glória já está em nós. Mas nós precisamos tratar a nossa mente. Nós precisamos romper a nossa mentalidade. Jesus usa dois exemplos, Noé e Ló, para ensinar algumas verdades. Quantos querem romper nesse ano 2024 na sua vida? Levante sua mão direita e diga, eu quero, Jesus, romper. Diga assim, eu quero experimentar do maior romper da minha história nesse ano. Diga assim, eu não quero terminar esse ano sem experimentar de um romper na minha mente e na minha vida espiritual. Me leva, Jesus, a experimentar do melhor tempo da minha vida. Se você crê, aplauda ele aí nessa noite. O relato bíblico diz que tanto Noé quanto Ló perderam tudo, irmãos. Perderam simplesmente tudo na sua vida. Em um piscar de olhos, a sua vida foi uma reviravolta. Mas a diferença estava para onde esses homens estavam olhando, para o alvo da vida deles. Porque nós podemos experimentar de uma perda dolorosa, a gente pode perder coisas, a gente pode sonhar, conquistar, e no outro dia a gente perder pessoas, perder coisas. Quem daqui nunca experimentou de uma perda? Todos nós experimentamos ou iremos experimentar um dia na nossa jornada. Mas o diferencial está, onde estão os nossos olhos? Qual é o nosso alvo? Para onde nós estamos olhando? Será que a gente continua olhando para trás aquilo que a gente perdeu? Será que a gente continua olhando para trás e chorando o luto, chorando a perda, chorando aquela decepção de um relacionamento? Deus, quando chamou Noé e Ló, disse muito claro a eles, o foco de vocês não pode estar naquilo que vocês irão perder. Não é sobre o que perdeu ou se foi. O foco de vocês é no que está por vir. Quando Deus chama Noé para construir uma arca, no lugar em que não havia chuva, não havia rio, não havia expectativa nenhuma de um dilúvio, Deus estava dizendo, Noé, você precisa colocar o seu foco naquilo que está por vir. Quando Deus chama Ló e a sua família para sair de uma cidade, porque diz que vai destruir tudo, Deus está dizendo a eles, não olhe para trás, não olhe para o que se foi, olhe para o que está por vir. O chamado de Deus para mim, para a sua vida é a mesma coisa. Um novo ano está começando, uma nova história de Deus está diante de nós. Deus está nos convidando, para de olhar para trás e começa a olhar para frente. Para de olhar para o que se foi, começa a olhar para o que está por vir. Para de você ficar conectado a um passado de dor, de choro, de lamento, de perda. Começa a olhar para um futuro de glória, de êxito, de prosperidade, de sucesso que Deus tem para a sua vida. Quando nós focamos na perda, irmãos, quando nós focamos no passado, a gente só consegue conviver com perda, com morte, com bagunça.
Vivemos na defensiva, trancados em prisões da nossa alma. Tem tantas pessoas trancadas em prisões da alma, não consegue desatar, não consegue avançar, não consegue, porque ainda usa desculpas dizendo eu sou tímido. Não é timidez, irmãos. É porque eu não sei fazer, não é porque você não sabe fazer. Pessoas que estão em prisões na alma, tem situações que a fé em Deus nos fará perder coisas e pessoas. Mas nós precisamos esperar sempre pelo melhor que está por vir. Aqui Jesus deixa claro, a mulher de Ló não é uma referência. O que para ela deveria ser um passado esquecido, o que para ela deveria ser deixado para trás, o seu desejo foi permanecer no lugar de onde ela deveria ter saído. E existem alguns pontos que estão tão presentes no nosso coração e na nossa alma, que nos faz apegar ainda que inconscientemente as coisas do nosso passado, que precisam ser esquecidas. Deus se trouxe aqui nessa noite para dizer a você, está na hora de você colocar um ponto final e esquecer de vez de uma história que só te leva a ruínas. Antes que elas nos destruam. Jesus está falando sobre isso. E quais são os pontos? Primeiro que Jesus cita a história. Ele diz assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Como era nos dias de Noé? O povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. O que existia? Uma comodidade. Então, se eu e você desejamos romper na nossa vida, se eu e você desejamos viver o ano da plenitude, nós precisamos decidir largar a comodidade da nossa alma, a comodidade do nosso espírito. Jesus está dizendo, no dia de Noé, havia uma comodidade no povo. O povo comia, o povo bebia, o povo dava em casamento, o povo se casava, o povo estava nem aí. E a gente tem vivido uma geração semelhante a essa. Uma geração acomodada na sua vida espiritual. Uma geração que não quer mais. Uma geração que não busca tanto assim. Uma geração que não paga tanto preço. Uma geração que não quer sacrifício. Quer as coisas fáceis. Nós vivemos uma geração da facilidade. Eu não quero ensinar meus filhos a ter uma vida fácil. Eu quero ensinar meus filhos a pagar preço, a sacrificar para ter algo. É natural do ser humano querer mais e mais comodidade. A prova disso é que o quanto a tecnologia nos faz trabalhar menos hoje. Sim ou não? Sim, quantas pessoas não trabalham de casa? A tecnologia é algo muito positivo. Mas se a gente não cuida, ela nos faz acomodados. Optamos pelo sedentarismo como bem-estar. E aí com isso vem os problemas de saúde, que é natural, irmãos. Na nossa vida espiritual, passamos a exigir que as coisas de Deus sejam fáceis para nós. Hoje, as pessoas querem coisas fáceis. Hoje, você quer uma vida espiritual fácil. Qualquer aperto você quer deixar Deus. Qualquer aperto você quer deixar a igreja. Qualquer situação complicada você logo pensa em voltar para o mundo, em você querer ir para longe. Esse não é o caminho, irmãos. Esse não é a saída. Nós precisamos aprender que vida com Deus é vida de sacrifício. Se nós queremos algo a mais com Deus, nós precisamos pagar um preço maior. Se nós queremos que Deus libere um milagre extraordinário, você precisa entrar num nível extraordinário com Deus. Se você quer viver uma vida plena, você precisa sacrificar algo na sua vida. Se você quer prosperar em Deus, você precisa pagar um preço aqui na terra. Não viveremos acomodados. Muitas pessoas estão se perdendo aí fora e nós não podemos estar acomodados. Eu venho para cá, faço só minha parte.
Não é sobre nós, irmãos. Não é sobre você, não é sobre essa pessoa que está ao seu lado. É sobre a missão de Jesus naquela cruz. Jesus pagou um preço muito alto naquela cruz por você. Jesus pagou um preço de morte, morreu por mim e por você. A comodidade pode se transformar em comodismo. Perceba que Jesus cita o exemplo dos dias de Noé. O povo estava tão acomodado com a vida mediana que nem se deram conta de que Noé estava construindo uma arca. Aí você tira. Nem se deram conta do que estava sendo feito, do trabalhar de Deus, do agir de Deus. Em nome de Jesus, balança essa pessoa que está ao seu lado aí. Balança essa pessoa que veio para cá para dormir. Diga ela assim: em nome de Jesus, irmão, está repreendido esse sono na sua vida. Deus está falando e você está perdendo aí. Diga ela assim: daqui a 30 minutos você vai para casa, você vai para a sua cama, seu colchão, você vai dormir, liga o ar-condicionado, você vai dormir a noite toda. É porque minha voz é mansinha, né? Aí é um sonífero, né? Vou começar a falar, mas eu vou gritar agora, começar a gritar aqui. Ou então vou falar assim agora. O povo estava tão acomodado, irmãos, que não deram conta do que Noé estava construindo a arca. Tem tanta gente acomodada nessa geração que não consegue ver Deus trabalhando. Não consegue ver o que Deus está fazendo, o que Jesus está mexendo, que Jesus está trabalhando, que Jesus está construindo algo. Desperte a sua mente, largue todo o comodismo. Não aceite viver uma vida mediana espiritual. Não aceite viver uma vida mediana com Deus. Com Deus não tem meio termo, irmãos. Ou você é quente ou você é frio. Ou você é quente ou você é frio. Não aceite viver uma vida mediana. Se comprometa com Deus. Saia do comodismo, largue tudo aquilo que te gera acomodação. Ai, eu estou cansado hoje, eu vou ficar aqui na internet, eu vou ficar assistindo de casa. Você poderia ter vindo para o culto. Não veio porque você achou melhor ficar assistindo de casa. Nada substitui a presença aqui nesse lugar, amém? A atmosfera aqui é diferente. Você que está longe, você que tem impossibilidade, tal enfermidade, tudo bem, você assiste, porque a transmissão é para isso. Mas tem coisas que a gente não pode se acostumar. Diga assim: vida fácil não é vida salva. Diga mais uma vez: vida fácil não é vida salva. Deus nos chama para construir uma realidade que salvará não só a nossa vida, mas a nossa família. Deus quer que você construa uma realidade que vai salvar você e a sua casa. Assim como nos dias de Noé, você vai salvar a sua família. Você vai construir a partir de você uma realidade que salvará a sua casa. Posso ouvir um amém por isso? Mas isso exige de nós colocar a mão no arado. Isso exige de nós sacrifício, preço pago. Jesus está dizendo: o reino de Deus chegou na sua vida. Mas ele não chegou para te acomodar, ele chegou para fazer você trabalhar. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: Jesus chegou na sua vida, não foi para te acomodar, Jesus chegou para fazer você trabalhar. Então arregace as mangas, coloque a mão no arado, siga olhando para frente, e Jesus vai honrar você, Jesus vai abençoar a sua vida, Jesus vai te dar os recursos que você precisa, Jesus vai abrir as portas, Jesus vai realizar o milagre, Ele vai fazer você andar sobre as águas no meio das tempestades. Ele gosta de pessoas que se movimentam. Ele gosta de pessoas que... Tem tanta coisa para você viver com Deus esse ano 2024. Irmãos. Tantas experiências que você vai experimentar com Deus. Mas decida largar todo o comodismo da sua vida. E você sabe qual é a área que você está acomodado. Você sabe muito bem qual é a situação que está te acomodando. Que tal você dar um up, você decidir no começo desse ano: eu quero fazer diferente,
Eu quero me comprometer mais, eu quero investir mais, eu quero plantar mais. Deus vai honrar a sua semeadura, irmãos. Deus vai honrar o seu sacrifício. Deus vai honrar o seu sacrifício. Deus vai honrar a sua renúncia. Deus vai honrar o seu preço pago. Deus vai honrar o seu compromisso. Deus vai honrar o fato de você chegar cedo. Deus vai honrar o seu investimento. Acredite nisso. Mas continue olhando para frente. Foi assim que Noé construiu a arca. Foi assim que Noé entrou na arca com a sua família. Não liguem para o que vão falar. Continue andando, rompendo com o comodismo. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim como falavam de Noé: você é louco, está construindo um negócio que tem nada a ver, você está querendo viver uma vida sem sentido. Mas não ligam para o que as pessoas falam. Continue andando, continue fazendo, continue investindo, continue tentando. No tempo certo você vai ver. Na hora de Deus vai acontecer. Quando o relógio de Deus bater, vai destravar. Quando a vontade de Deus se cumprir, a coisa vai fluir na sua vida. Você não tem que olhar para trás, você tem que continuar olhando para frente. O que passou, passou. Amém? Amém? O que passou, passou. Diga assim: o que passou, passou. Tem coisa nova de Deus para mim viver. Tem coisa nova de Deus para eu e minha casa experimentar. Tem coisa nova de Deus para eu experimentar nesse novo ano, em nome de Jesus. Segundo, Jesus usou o exemplo de Ló. E aí ele diz: assim também aconteceu nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Qual era a realidade? Uma independência total. O povo estava fazendo tudo: comendo, bebendo, comprando, vendendo, investindo, construindo, tudo de forma independente. Quer viver a plenitude de Deus esse ano? Renuncie toda a independência da sua vida. Não se encontre como homem ou mulher independente de Deus, querendo tomar suas decisões, fazer suas escolhas, achando que você sabe o que é melhor para a sua vida, achando que você sabe acertar nas suas decisões. Sabe não, irmãos, a gente erra tanto. A gente erra mais do que acerta sem Deus. Então Jesus estava ensinando que reino de Deus não tem a ver com independência. Diga assim: reino de Deus não tem nada a ver com independência. Reino de Deus tem a ver com o governo de Deus sobre a nossa vida. Se o reino de Deus chegou, então chegou um governo sobre a sua vida. Chegou uma autoridade sobre a sua vida. Só que nos dias de Ló não havia isso. Era o povo independente, cada um fazendo o seu, cada um fazendo o que queria, viver longe de prestação de conta. Nós estamos numa geração, irmãos, que as pessoas não querem ser cobradas. Se eu mando um zap para você dizendo: cadê você no culto? É capaz de eu receber um zap dizendo assim: pastor, eu estou saindo da igreja, viu? O senhor cobra demais. Porque nós estamos numa geração em que a gente não pode cobrar. A geração de Ló era assim, uma geração independente. Uma geração que vivia o seu bel prazer, que fazia as suas escolhas. Não tinha ninguém para dar explicação dos erros. Não tinha peso na consciência. Não tem que corrigir as ações. Não tem que corrigir as decisões. Quantos não vivem assim hoje? Viver independente também é um grande perigo. O que aconteceu com Ló e a sua família? Estavam envolvidos. Quando Ló perde o seu pai, Gênesis capítulo 19, Abraão, seu tio, que era irmão do pai de Ló, pega Ló junto com a sua família e obedece à voz de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão leva Ló, seu sobrinho, com ele. Chegando na terra, eles prosperam tanto, enriquecem tanto, que chega uma hora que não estava batendo os dois. E aí os dois conversam em um acordo, diz assim: ó,
Abraão diz a Ló: Ló, meu sobrinho, escolha para o lado que você quer ir, qual a terra que você quer ir. E aí Ló olha para o horizonte e Abraão diz: para o lado que você escolher, eu vou seguir para o outro. Ló olha e olha a terra que mais agrada os seus olhos, diz: eu vou para esse lado. E Ló escolheu ir para o lado de Sodoma e Gomorra, uma terra que não era bem vista. O lado profissional, o lado financeiro, o lado econômico foi a melhor escolha que Ló fez. Porque ele estava visando só enriquecer ainda mais. Ele estava visando só trazer o seu prazer pessoal, alimentar a sua carne, os seus desejos. Isso é uma decisão independente da vontade de Deus. Diga assim: reino de Deus não tem nada a ver com independência. Diz a duas pessoas, ele diz assim: reino de Deus não tem nada a ver com independência. Diga assim: viver com Jesus não tem nada a ver com independências. Viver independente é um perigo. Ló vai com a sua família para essa terra, e lá eles acabam se envolvendo com a atmosfera de Sodoma e Gomorra, vivendo a independência da presença, independência da vontade de Deus, independência da manifestação de Deus. Mas aí Jesus ama tanto que ele vai em busca. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste de ninguém. E aí Jesus vai visitar Ló. Na personificação de homens, aparece para Ló, eram anjos, que representavam o Senhor. E aí Ló percebe que era Deus indo buscar ele. Ló diz: olha, entra na minha casa, vem, entram. Os anjos disseram: não, a gente vai ficar aqui na praça mesmo. Ló disse: não, jamais, eu quero que vocês entrem na minha casa. E Ló bota os anjos para dentro de casa. A Bíblia vai dizer em Gênesis 9 que começa a bater na porta de Ló os homens de Sodoma e Gomorra. Ló, quando vai abrir a porta, os homens dizem: ei, nós vimos que entraram homens aí. A gente quer que você coloque ele para fora, porque a gente quer ter relação com eles. Olha o nível que era, irmãos. Ló disse: o quê? Jamais. Sabe o que Ló faz? Ló diz: eu tenho 2 filhas virgens, eu vou colocá-las para fora e vocês fazem o que quiserem. Os homens disseram: não, a gente quer os homens. Começaram a tentar bater em Ló para invadir a casa, quando os anjos, que é a presença de Deus, cega todos que estavam ali presentes, ficaram cegos, sem enxergar. E aí os anjos olham para Ló e dizem assim: Ló, ainda hoje, pegue a sua família, saia daqui desse lugar, porque Deus vai destruir tudo. Deus resolveu salvar você e a sua casa. Deus resolveu chamar você para salvar você e a sua família. Ei, escute o que Deus está falando aqui. Nós estamos num tempo, numa geração semelhante a essa, mas o Senhor está levantando homens e mulheres de fé nessa geração. Aqui diante dos meus olhos estão homens e mulheres de fé, que o Senhor está chamando para você não se corromper com esse mundo e você fazer diferente, porque tem a ver com você e a sua casa. Deus vai levantar você para salvar você e a sua família. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Mas não será independente, irmãos. Nós precisamos ser dependentes de Deus. O anjo diz: antes de raiar o dia, você precisa estar longe. Vá para as montanhas. Ló diz: é muito longe, eu posso ir para a cidade aqui vizinha. Olha, irmão, Deus é tão bom. Deus é tão bom que o anjo diz assim: tá bom, Ló, tá certo. Deus quer salvar você. Quando Deus quer salvar você, irmãos, Ele te ajuda. Deus está ajudando tanto pessoas aqui. Deus está ajudando tanto você. Você sabe disso, que Deus tem ajudado você. É porque Deus deseja salvar você e a sua casa. Aí o anjo disse: tá bom, vai para essa cidade aí. Quando Deus mandar fogo, eu vou dizer a Deus: Deus, livra essa cidade, porque teu servo Ló está lá. Ló pega a sua família, diz aos genros, dizendo: olha, a gente tem que sair daqui agora, porque Deus vai destruir tudo. A Bíblia diz que os genros não acreditam em Ló e ficam. Mas Ló pega a mulher, as 2 filhas e vai. Quando chega na porta da cidade de Sodoma, você sabe muito bem que o texto vai dizer que a saudade bateu no coração daquela mulher. A vontade de voltar, a vontade de olhar para trás, fez com que a mulher de Ló olhasse. Quando Deus diz: olhe para frente,
E ali foi a ruína da família de Ló. Porque ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela se transformou em uma estátua de sal. Não tinha mais volta. Ló seguiu com as suas filhas. A Bíblia diz que quando chegaram na cidade, as filhas desesperadas disseram: nós precisamos fazer alguma coisa para gerar. Vamos embriagar nosso pai e a gente se deita com ele. E assim fizeram as duas filhas. Um desespero total, irmãos. Reflexo de uma independência com Deus. Porque um erro atrai outro erro. E um abismo atrai outro abismo. A história da mulher de Ló é extremamente conhecida, mas não é indicada. Ela se tornou uma mulher exatamente avesso a uma referência. A mulher de Ló não é uma referência a ser seguida. Ló e a sua família foram arrancados de Sodoma, mas Sodoma não saiu da mulher de Ló. Tem gente tão presa ao passado, que sofre hoje, tem angústia hoje, depressão hoje, porque não conseguem romper com o passado. O convite do Senhor para você nessa noite é: olhe para frente. Siga olhando para frente. Não será olhando para um erro, para um pecado, para um passado obscuro da sua vida, que você vai experimentar do melhor de Deus para você. A única maneira de fazer tudo diferente é parar de falar do que aconteceu e começar a falar do que vai acontecer na sua vida. A única maneira de você experimentar de um tempo novo de Deus é parar de falar do que se foi e começar a falar do que está por vir na sua vida. A única maneira de experimentarmos a plenitude de Deus é parar de a gente lamentar pelo que perdeu e começar a celebrar pelo que Deus está mandando na nossa direção. Para de falar do que aconteceu. Por isso que a frase "o melhor de Deus ainda está por vir". Esses dias eu postei, e tem um quadro lá no meu gabinete que tem essa frase: "o melhor de Deus está por vir". E alguém foi no meu direct dizendo assim: "isso é uma heresia, pastor". Eu disse: "como assim?". "Não, porque o melhor de Deus já veio, que é Jesus". Eu disse: "amém, glória a Deus, está certo". Mas você sabe o que é uma heresia? Eu disse: "eu não sei não, me disseram". Aí eu disse: heresia é tudo que vai de encontro ao que a palavra de Deus anuncia. Se Deus diz que em nós Cristo é a esperança da glória, que quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo, que nós vivemos novidade de vida todos os dias, então você não pode dizer que é uma heresia afirmar que o melhor de Deus está por vir ainda na sua vida. Por quê, pastor? Porque o melhor ano você não experimentou ainda, você vai experimentar. O melhor tempo da sua vida ainda não chegou, vai chegar. A melhor fase do seu relacionamento ainda você não viveu, você vai viver. Então acredite, diz aí a duas pessoas: o melhor de Deus está por vir na sua direção. Se prepare para viver o melhor tempo em Deus, você e a sua casa. Para de ficar falando do que aconteceu. Deixa eu te dar um conselho: ande, converse, se relacione com pessoas que falem do que está por vir. Não sente na mesa para falar do que aconteceu, sente na mesa para falar do que está por vir. Não pare em rodas que vêm conversar sobre o que aconteceu. Pare em rodas que é para conversar do que vai acontecer. O que Deus vai fazer nisso? O que Deus vai manifestar nessa situação? O que Deus vai nos ensinar com essa circunstância? Troque
os coveiros que caminham com você por parteiros que vão começar a caminhar na sua vida. Tem pessoas que é especialista em boletim de óbito, mas também tem aqueles que Deus levanta que são especialistas em certidão de nascimento. Tem pessoas que Deus vai colocar para caminhar com você, que vão falar só do que vai nascer, do que Deus vai fazer nascer, do que Deus vai fazer prosperar, do que Deus vai fazer despertar, do que Deus vai fazer gerar na sua vida e através de você. Você percebe que alguém que você está caminhando parece mais um coveiro, irmão, porque só fala de morte, só fala de passado, só fala de pecado, só fala das coisas que alguém que fez, fulano errou. Tu já pensaste, tu estás sabendo do que fulano fez, tu estás sabendo do erro de ciclano, irmão, em nome de Jesus. Bota todos os coveiros para sair da sua vida. Eu não ando com coveiro, eu só ando com parteiro. Eu só quero parteiro do meu lado. Parteiro está pronto para gerar vida. Parteiro está pronto para anunciar que vem coisa nova aí. Vem novidade de Deus. Ah, pastor, foi uma situação, mas Deus vai mudar esse quadro. Deus vai transformar. Chega do que já foi. Diz essas duas pessoas, chega do que já foi. Diz aí, balança essa pessoa, diga assim, chega do que já foi. Diz aí ela mesma, chega do que já foi. Está na hora de você começar a preparar o lugar. Vai nascer coisa nova. Vai nascer coisa nova. Vai nascer coisa nova. Oh, chamabassore cantará lá baixo. Abandone o descaso, irmãos, para a gente encerrar. Abandone o descaso. Jesus encerra o texto dizendo, olha, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens. Quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembra-se da mulher de Ló, irmãos. Não faça igual. Olha para essa pessoa e diz assim, não faça igual ao que essa mulher fez. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque isso só gera morte na sua vida. Só gera desesperança. Só gera angústia. Só gera lamento. Está na hora de você começar a olhar para frente. Porque Deus vai te fazer enxergar um futuro glorioso. Deus vai te abrir os teus olhos, vai começar a fazer você enxergar a prosperidade que Ele tem para você e a sua casa. Aí Jesus termina dizendo assim, ó, lembre-se da mulher de Ló, quem tentar salvar a sua vida vai perder, mas quem decidir perder a sua vida por amor a mim, esse vai salvar. Então decida abandonar todos os casos. A vida cristã deve manifestar-se através de zelo, dedicação intensa ao Senhor e ao seu reino. Jesus estava ensinando sobre isso, irmãos, aos religiosos. Sem zelo não há vida plena. Para de viver de descaso. Não, o convite de Jesus é, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Hoje Jesus quer mudar os seus pensamentos. Hoje Jesus quer mudar a sua mente. Hoje Jesus quer destravar você nesse lugar. Tirar você desse ambiente de escassez. E fazer com que você caminhe com a presença dEle. Com a presença dEle. Onde você vai declarar para você mesmo, a presença do Senhor vale mais para a minha vida do que qualquer outra coisa. Eu decido perder a minha vida para o reino. Eu decido perder a minha vida para Jesus. Eu decido perder a minha razão. Eu decido perder a minha vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça, para que o reino de Deus cresça, para que a presença dEle seja real na minha vida. Isso nunca será frieza. É Jesus na sua vida. É Jesus visitando você. É Jesus transformando você. Então, para a gente terminar, para de falar do que se foi e comece a falar do que vai chegar na sua vida. Quando se compromete hoje, a partir de hoje, o que você vai falar é só sobre o que vai chegar. Quando se compromete hoje aqui? Quando se compromete em parar de falar do que aconteceu, do que se foi? Comece a falar do que vai chegar.
Começa a falar do que vai chegar. Eu estou precisando de um emprego. Você começa a falar: não é qualquer emprego, vai vir o melhor emprego que Deus vai mandar para mim. Eu estou precisando de um namorado, pastor. Você vai começar a falar assim: não vai ser qualquer namorado, vai ser um homem de Deus que o Senhor vai mandar para a minha vida, para construir família. Você pode ficar de pé nessa noite aí, no seu lugar? Você se compromete em começar a falar do que vai chegar, do que vai chegar, do que vai chegar. Ei, em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração e diga assim: está vindo um avivamento no meu coração, está vindo um fogo de Deus no meu coração, está vindo o melhor tempo de Deus sobre a minha vida. A presença de Deus, a presença de Deus valerá para mim muito mais, muito mais, muito mais do que qualquer coisa nessa terra. Em nome de Jesus.